Boa noite. Daqui a pouco o Dragão Arena recebe um dos jogos da 17ª jornada do Campeonato Nacional de Handball. Porventura o jogo mais interessante desta jornada, dado que coloca frente a frente o primeiro classificado, o Futebol Clube do Porto, com o quarto classificado, a equipa do Belenenses, que está a fazer um belíssimo campeonato ao longo destas 16 jornadas. 47 pontos para a equipa do Futebol Clube do Porto, divide a liderança com a formação do Sporting. Mais atrás, no quarto lugar, com menos 12 pontos que o Futebol Clube do Porto, aparece a equipa do Belenenses. Duas equipas que experimentaram as mesmas sensações na jornada passada. A equipa do Futebol Clube do Porto foi a Setúbal derrotar o Vitória por 22-17. A equipa do Belenenses desenvencilhou-se sem grandes problemas do Sporting da Horta, vencendo por 41-28. Atenção que há muitas baixas do lado do Futebol Clube do Porto. É uma equipa de fora, são 6 jogadores que não constam nos planos de Magnus Andersson para esta partida. Começamos, pelos vistos, com a formação visitante, a equipa do Belenenses, com Diogo Valério, Rui Barreto, Pedro Sequeira, André Alves, Pedro Solha, Pedro Santana, Gonçalo Nogueira, Rony Franzini, Diogo Domingos, Nuno Roque, Fábio Semedo, Pedro Loureiro, João Marques, Nelson Pina e ainda Tiago Ferro, treinador da formação do Belenenses, João Florencio, mais uma temporada no comando da formação do Belenenses. Aqui o vemos de mãos nos bolsos, o treinador da formação do Belenenses. Equipa de arbitragem, as Irmãs Sá, uma equipa feminina composta por Marta Sá e por Vânia Sá. São elas que vão dirigir este Futebol Clube do Porto de Belenenses. Futebol Clube do Porto que não tem esta noite António Areia, não tem Tito, não tem Ángel Hernández, não tem Alexis Borges, não tem Rui Silva e não tem Lionel Fernandes. Tem Alfredo Quintana, Vítor Iturriza, Johan Balasquez, Gonçalo Meireles, ponta esquerda, Miguel Martins, Gibril Mebeng, Daimar Salina, Gustavo Oliveira, central, Ruben Ribeiro, Diogo Branquinho, Tomás Bauer, André Gomes, Miguel Pinto e ainda Fábio Magalhães. A lista de jogadores disponível para o treinador do Futebol Clube do Porto, Magnus Andersson. Sérgio Valhote, boa noite, bem-vindo. Primeiro retrato à casa das modalidades do Futebol Clube do Porto. Muito boa noite, Paulo, boa noite também a Manuel e boa noite a todos que nos acompanham em direto no Porto Canal, na Futebol Clube do Porto TV, para mais uma partida do Handball 1, na qual terá uma casa certamente interessante e com adeptos muito especiais, porque para esta partida são várias as escolas que estão presentes para assistir a este encontro entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses, nomeadamente o Handball Feminino Júnior A e B do ARC Alpendroada, a equipa de handball misto de contabilidade da Universidade de Aveiro, Escola Secundária Almeida Garrete, Ribadouro, A Espinho, infantis masculinos do Estarreja Handball Clube, minis do Académico Futebol Clube, Clube Desportivo de Rio Tinto, minis, Bambis e infantis do handball masculino e feminino de Gondomar Cultural e também a Júniors Feminino Clube Jovem Almeida Garrete. Estas escolas que vão ocupar também a bancada norte e a bancada poente para esta partida entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses, que será especial. E se olharmos, por exemplo, para os 29 jogos já disputados por estas duas equipas, o Futebol Clube do Porto parte com clara vantagem, com 27 triunfos e apenas 2 derrotas neste ciclo de jogos. Temos de recuar até 2011 para a última vitória do Belenenses. Foi a 2 de março e pela margem mínima, sendo que desde então se registaram 21 triunfos para o Futebol Clube do Porto, o último na primeira volta e em Belém por 34-27. Recordar também que os azuis e brancos nunca perderam na cidade invicta frente a esta equipa do Belenenses. As duas equipas que, como tu referenciaste há pouco, entram para esta partida depois de uma vitória na última jornada, mas vêm de ciclos vitoriosos, porque do lado do Futebol Clube do Porto são 4 os triunfos consecutivos para o Handball 1 e do lado do Belenenses são 5, por isso dois ciclos vitoriosos que poderão estar aqui para perder então este ciclo vitorioso para estas duas equipas. Os azuis e brancos, como referenciaste, têm algumas baixas e perdem também Tito, que já está fora desde algum tempo. Ele que foi o melhor marcador dos azuis e brancos nessa partida da primeira volta, ao apontar 6 golos no triunfo do Futebol Clube do Porto. Como disse, a casa do Dragão Arena ainda se vai compondo, mas certamente o espetáculo será dado tanto dentro como fora de campo.
Com essa bela iniciativa promovida pelo Futebol Clube do Porto, já aqui descrita pelo Sérgio Valhote, um conjunto de escolas e de clubes que marcam presença esta noite no Dragão Arena para ver ao vivo este Futebol Clube do Porto belenenses. Ao todo são cerca de 380 espectadores que ajudam a dar um pouco mais de colorido ao pavilhão do Futebol Clube do Porto. Se me permitem também, deixem-me saudar o regresso de Nuno Roque a este pavilhão, ele que esteve nos êxitos mais recentes do handball do Futebol Clube do Porto, falhou, creio eu, desde que saiu todas as deslocações do Belenenses a este pavilhão, creio que por motivos de lesão, hoje está em campo e vai estar com o número 26 do Belenenses, jogador que está também ligado aos anos dourados da equipa de handball do Futebol Clube do Porto, não esquecendo também, por exemplo, a presença de Pedro Solha, embora tenha sido atleta do Futebol Clube do Porto há mais tempo do que Nuno Roque. Futebol Clube do Porto Belenenses, Manuel Mendes, boa noite. Tem tudo para ser um jogo interessante, seja porque o Futebol Clube do Porto está enfraquecido, ninguém fica mais forte com a ausência de jogadores, seja, e sobretudo por aqui, porque o Belenenses joga bem e está realmente a fazer um belo campeonato. Boa noite, espectadores do Porto Canal. De facto, em termos de lançamento, já o Sérgio adiantou e tu próprio, Paulo Miguel Castro, que está em antevisão uma bela partida de handball. O Belenenses é um antagonista de respeito, tradicionalmente coloca dificuldades ao Futebol Clube do Porto, seja no Restelo, no pavilhão Acácio Rosa, seja aqui no Dragão. De facto, estamos aqui perante uma das chamadas equipas da classe média-alta do handball português. O Belenenses a cotar-se como o natural candidato a ficar entre as primeiras 6 equipas desta fase inicial do campeonato e a discutir com o Porto aquilo que será a fase final do campeonato. Entra bem na partida. Há aqui gente com qualidade, o Rui Barreto, o Nuno Roque, que já referenciaste, o Tiago Ferro, que passou também por um grande de Lisboa, o Pedro Solha também, o guarda-redes, o Rony Franzini, que faz sempre boas exibições naturalmente contra o Futebol Clube do Porto, e há aqui também o dedo do João Florencio, um treinador muito experimentado, com sempre boa disciplina, tática e disponibilidade para comandar a sua equipa de acordo com os objetivos traçados. Portanto, ingredientes não faltam para que o Porto hoje tenha que ser, eu diria mesmo, mais competente do que aquilo que foi no passado sábado frente ao Vitória de Setúbal, porque este adversário de hoje é de valia maior, naturalmente. Marcou mesmo pela primeira vez no jogo a equipa do Belenenses e por isso mesmo está a vencer por 1-0. Há pouco já uma grande intervenção de Rony Franzini e a remate de Djibril Mabeng. Rony Franzini, que costuma ter boas recordações dos jogos com o Futebol Clube do Porto. É verdade, Paulo. E o Belenenses defende 5-1 nestes instantes iniciais, a causar ali alguma dificuldade à movimentação de Miguel Martins na zona central do ataque do Porto. 2-0. Sim. A concluir agora Tiago Ferro. Segundo golo para a formação do Belenenses, corrige Magnus Anderson, 2 golos de vantagem para a equipa de Belém. Pedro Sequeira com o primeiro golo para a equipa azul do Restelo, e cá está o Porto ainda a aquecer motores, porque pelos vistos ainda não entrou verdadeiramente na partida. Miguel Martins. Simulação de remate, volta a jogar com o André Gomes. E de novo Miguel Martins. André Gomes tenta o primeiro golo a equipa do Futebol Clube do Porto, ainda não foi neste último ataque. Pedro Sequeira, Nuno Roque. Sequeira, Nuno Roque. Isto é Rui Barreto. Um atleta também valoroso, atuou no boa hora, sempre em primeira linha, normalmente joga na posição de central, mas é praticamente um universal. Cria muitas dificuldades pelas movimentações no 1 para 1, nas penetrações aos 6 metros e nas assistências ao pivô. Barreto, Nuno Roque, Pedro Sequeira. Bem, ligar com o pivô, bem jogado, 3-0 para a formação do Belenenses, marca Pedro Loureiro. Sem surpresa, Paulo Miguel Castro. O Porto realmente tem que acordar para o jogo, porque já está a sofrer aos 3 minutos de jogo. E é o primeiro sinal dado pelas bancadas do Dragão Arena, como que a fazer barulho para acordar a equipa.
Miguel Martins, André Gomes, ainda procura o primeiro golo a equipa do Futebol Clube do Porto. Miguel Pinto, André Gomes, Miguel Martins, mais uma vez, Rony Franzini a desviar para a trave. Já referenciamos um belo guardião nesta equipa de Belém que se vem afirmando época após época como um valor seguro que a equipa de Belém trouxe para o handball nacional. O Porto defende 6-0. O seu sistema defensivo clássico é aquele que está no recinto de jogo até o momento. Zangado Magnus Anderson no momento do último remate no ataque do Futebol Clube do Porto. Quase 4 minutos, Paulo, sem qualquer golo conseguido pela equipa portista, não é nada usual. Pedro Sequeira evita Alfredo Quintana, mas recupera e novamente grande a defesa de Alfredo Quintana. Gigante entre os postos, o Alfredo Quintana. Diogo Branquinho, assim nasce o primeiro golo do Futebol Clube do Porto. Deu um remate meio enroscado sobre a cabeça do Rony Franzini, mas prevaleceu a técnica e a arte sobre a força neste lance, neste remate executado pelo ponta esquerda internacional do Futebol Clube do Porto. Primeiro golo do Futebol Clube do Porto, a aparecer ao minuto 5 desta primeira parte, com, entre outros ilustres, Guilherme Cabestany, a ver este jogo de handball entre o Futebol Clube do Porto e o Belenenses. Nuno Roque, e de salientar também a ausência do professor José Magalhães no banco do Futebol Clube do Porto. Está bem de saúde, fiquem descansados. Lugar ocupado hoje por Hugo Laurentino no banco azul e branco. São então impedimentos profissionais, Paulo, é isso? Certo. Livre de 9 metros para a formação do Belenenses, Pedro Sequeira, Nuno Roque. Rui Barreto, Pedro Sequeira, Roque, Sequeira, Rui Barreto, Nuno Roque. Falha a ligação com o pivô, era boa a ideia. Gibril, André Gomes tenta reduzir a equipa do Futebol Clube do Porto. Belo passe de André Gomes, belo golo de Vitório Torreza. Chapéu clássico, o Porto num contra-ataque apoiado, foi até ao fim, temerário o lançamento do André e depois a concretização com um remate específico do pivô de Vitório Torreza. Competência e classe neste contra-ataque apoiado da equipa portista. A reduzir, a sair de um 3-0 para um 3-2, ainda em posição de vantagem na formação do Belenenses. Roque, Pedro Sequeira, Rui Barreto, Nuno Roque. Bem. Remata ao lado, repõe Alfredo Quintana. Faltou a direção. André Gomes. A equipa azul sabe o que quer e ao que vem. Passo. Sim. O André Gomes não libertou a bola no momento em que tocou no solo. Tiago Ferro. Este é o segundo gol. Sim. Tiago Ferro. E novamente 2 golos de vantagem para a formação do Belenenses. O Tiago Ferro, que é o homem-golo do Belenenses, à entrada para esta partida já tinha apontado 76 neste handball 1. Ele que também é o homem de escolha para os livros de 7 metros. Foram 42 que ele já apontou neste handball 1. André Gomes, Gibril, André Gomes. Gibril Mabeng, André Gomes, Vitório Torreza. Estava na linha de meio campo Miguel Martins. Gibril, Miguel Martins. Grande gol. O primeiro para André Gomes. Subiu ao terceiro andar, uma impulsão magnífica, vertical, sem precisar de grandes apoios para fazer essa impulsão e depois aquele remate no lançamento do braço, a potência e a colocação fazerem toda a diferença. O André Gomes estreia-se a marcar. Rui Barreto, Pedro Sequeira, sai por cima o remate, nova possibilidade para o Futebol Clube do Porto empatar o jogo. André Gomes tem um golo marcado, o último do Futebol Clube do Porto. Rony Franzini não foi sair à figura ao remate. Em basculação não foi a melhor direção. Bem defendido por Gibril. Tentativa de contra-ataque apoiado também do Belenenses. O Porto recupera defensivamente. Perigosa a equipa do Belém, sabe o que quer, tem jogadores bem dotados tecnicamente, hábeis e também ágeis, velozes, portanto rápidos na transposição. É uma equipa que tem realmente categoria para figurar entre as 6 melhores.
Está no 4º lugar atualmente a equipa do Belenenses. À frente só os 3 grandes: Sporting, Porto e Benfica. Tinha uma jornada em que todas as equipas jogam nesta quarta-feira. O Benfica recebe o Avanca e o Sporting está, ou começa daqui a pouco, o jogo frente ao ABC. Jogo em que tu tens expectativas, se bem percebi, Sérgio. Vamos ver. Sim, a ver, vamos. Penetração do Nuno Roque entre o primeiro e o segundo. Bem conseguido. O André Gomes é amonestado corretamente pela dupla de arbitragem, com o cartão amarelo, e o Nuno Roque a fazer das suas. Conseguiu aqui este primeiro livre de 7 metros para a sua equipe. Livre de 7 metros para Tiago Ferro marcar o 5º golo da formação do Belenenses. É o 3º da conta do 93 de Belém. E volta a ter 2 de vantagem no marcador, a formação do Belenenses. E uma equipa perfeitamente desinibida, a jogar aqui no Dragão Arena com tranquilidade. Mantém o João Florencio o 5-1 defensivo. Está-se a dar bem com este sistema defensivo. Há ali agora um avanço para um 4-2. O Fábio Semedo em marcação de mais proximidade, maior proximidade do André Gomes. Gibril, belo gol. Cruzamento, o Gibril vai ao lado oposto, à lateral esquerda, e a primeira vez que remata a baliza marca. Primeiro golo para Gibril Maguém. Volta a reduzir a equipa do Futebol Clube do Porto, ainda que esteja em situação de desvantagem. Há pouco víamos a tal bancada poente repleta. Escolas, clubes de handball, ao todo são cerca de 380 pessoas no pavilhão do Futebol Clube do Porto. Nuno Roque, Rui Barreto, Nuno Roque, Rui Barreto, Nuno Roque, marcar o central do Belenenses. A bola ainda embate ali no bloco do Futebol Clube do Porto e atrai-se o Alfredo Quintana. Porto a correr atrás do prejuízo para este primeiro tempo técnico. Eu diria, Manel, que melhorou alguma coisa em relação ao início do jogo. Não melhorou, foi o suficiente ainda. Pois, aquilo que nos é dado verificar é que o Porto não entrou ainda verdadeiramente de alma e coração no jogo. Alguma passividade defensiva e um ataque ainda um pouco incipiente. Começou a perder 3-0 a equipa do Futebol Clube do Porto. Há pouco vimos o primeiro golo dos Dragões, marcado por Diogo Branquinho. Este é o segundo, de Vitória Torriza. É evidente, Paulo, que a qualidade individual está lá. Agora o Porto tem que se empregar mais, tem que colocar maior ritmo, maior intensidade nas ações ofensivas e tem que ser mais agressivo no bom sentido na defesa. Aquilo que a equipa belenense está a fazer não é surpresa, é este o seu registro de jogo. O Futebol do Porto é que está aquém daquilo que são os patamares de competitividade que esta equipa tem habituado todos quantos gostam de handball. Reatado o jogo, 2 de vantagem para a equipa do Belenenses. 4 Porto, 6 Belenenses. Miguel Martins, Gibril, Futebol Clube do Porto, que depois deste jogo volta a jogar sábado às 6 da tarde no pavilhão do Gaia. E esta noite joga na Horta, frente ao Sporting da Horta. Belo gol. Mata na passada o Miguel Martins, a enganar tudo e todos. Exuberância na qualidade também técnica. Primeiro golo para Miguel Martins. É a primeira vez que também creio que mata a baliza. Nuno Roque acalma o ataque a equipa do Belenenses. Pedro Sequeira. Jogada com o envolvimento do pivô. Pedro Loureiro. Cruzamento. Pedro Sequeira, Nuno Roque. Um choque. Foi contra o companheiro de equipa. Completamente fortuito. Eu até fiquei com a ideia que o Nuno Roque bate no companheiro de equipa. Exatamente. Pois, é um choque casual e fortuito entre os dois atletas que ostentam a cruz de Cristo ao peito. É mal ajuizado este lance pela arbitragem. Pedro Sequeira. Nuno Roque. Já se levantava. Aumenta a pressão ofensiva do Futebol Clube do Porto. Sequeira. No limite do espaço. Belo passo de costa. Merecia a melhor execução do pivô. Este passe do central belenense, do Pedro Sequeira.
Tem que rematar a formação do Belenenses, pois ultrapassou o limite de passos permitidos após a sinalética do jogo passivo. E por isso o Futebol Clube do Porto vai ter nova oportunidade para empatar o jogo. Sim, e será a primeira vez que isso acontece, desde que se abriram as hostilidades no marcador, com o Belenenses a colocar-se na frente, logo com o 0-1, e por aí fora andou até com 2 golos de vantagem, até às escassos minutos. Gibril. Daimar. Recupera Miguel Martins. Fábio Magalhães. Diogo Branquinho. Mais um belo. É o primeiro jogador do Futebol Clube do Porto a chegar aos 2 golos e é também o momento do empate a 6. De ali numa nesga do terreno, quase sem ângulo, o Diogo Branquinho coloca a bola entre o guarda-redes e o primeiro poste. Escolheu o ângulo mais curto e foi bem sucedido o ponta esquerda do Porto. Para esta manobra defensiva, Magnus Andersson a lançar o Ruben Ribeiro na partida. Sim, para intensificar essa agressividade que faltou ao Futebol Clube do Porto nos primeiros 10 minutos. Alguma coisa tinha de ser feita. O Daimar Salinas está ali também no eixo central, não é só o Ruben Ribeiro. Fez uma troca o Magnus Andersson, colocando a descansar o Vitório Torriza, que tinha começado a partida. Pedro Sequeira, Rui Barreto. Para como se movimenta mais a defensiva portista e começam a aparecer os frutos dessa maior concentração defensiva por parte do Porto. Mais um erro no ataque para a formação do Belenenses. Fábio Magalhães arrisca e arrisca bem. Diogo Branquinho pode colocar e coloca o Futebol Clube do Porto na frente do jogo pela primeira vez e marca também o 3º golo da conta pessoal de Diogo Branquinho. Mais um golo do contra-ataque para o Futebol Clube do Porto, o segundo. Há pouco um contra-ataque apoiado e agora um contra-ataque direto, se bem que lançado pelo Fábio Magalhães, ali da área restritiva do Futebol Clube do Porto. Não ficar contente o técnico do Belenenses, João Florencio, com a equipa de arbitragem depois do ataque da equipa de Belém. Rui Barreto. Bem feito. Sim. Criação de superioridade numérica, um belo lance de handball. Primeiro golo do ponta direita, canhoto, aproveitar também a primeira oportunidade que teve de rematar a baliza defendida pelo Alfredo Quintana. Novo empate na partida, agora a 7 golos. Estamos sensivelmente a meio deste primeiro tempo. Mantém o 5-1 defensivo, o João Florencio, variando espaços para um 4-2, ali o Fábio Semedo também se adianta. Fica mais perto da marcação ao lateral esquerdo, com o Fábio Magalhães. Aí está. Mais espaço, uma luta ali titânica entre o Daimar Salinas e o Pedro Loureiro, que é o primeiro jogador da equipa de Belém a ser amonestado. Miguel Martins, de Gibril. Procura regressar à liderança do jogo, a equipa do Futebol Clube do Porto. Miguel Martins procura uma linha de passe. Diogo Branquinho, passos marcados a Miguel Martins. Não fiquei absolutamente convencido, mas talvez. E o jogador também não. E agora é marcada uma falta no ataque. Uma falta no bloqueio ali, que invalida o remate, que me pareceu perfeitamente legal do Tiago Ferro. Também não percebi. E o jogador também não, podes acrescentar, Sérgio. E daí que está, Exatamente. está a trocar impressões com um dos elementos da equipa de arbitragem. Eu penso que terá sido, ou pelo menos a análise da equipa de arbitragem foi, depois do passe para libertar, terão bloqueado a defesa do Futebol Clube do Porto. Não como lá chegar. Daimar marca o primeiro golo no jogo e coloca o Futebol Clube do Porto a vencer por 8-7 a 14 minutos do intervalo. André Alves, Rui Barreto, Pedro Sequeira, Nuno Roque, Pedro Sequeira, Rui Barreto. Vai trocando a bola à primeira linha da formação lisboeta. Roque. É feito. Sim. A inversão da circulação de bola dava vantagem do lado esquerdo, na ponta, mas o passe não foi bem medido. Um grande gol. Remate na passada
Espontaneidade de Rui Barreto, golo do empate para a equipa do Belenenses, agora a 8, responde de forma rapidíssima. Primeiro golo para Fábio Magalhães. E novamente o Futebol Clube do Porto a comandar o jogo, 9-8 para a equipa campeã nacional. Bem sucedidas as substituições operadas por Magnus Andersson na equipa portista. A entrada quase em simultâneo do Fábio, do Ruben e do Daimar Salina vieram dar outra acutilância defensiva e mais dinâmica no ataque à equipa portista. Já faltou mais, Manel. Gaia, Horta, ABC, depois deste Belenenses, depois europeu. De facto, e fevereiro o futebol volta a carburar a série. A precisar de recarregar rapidamente as baterias, de recuperar os atletas que estão enfim, lesionados, de resolver também algumas situações ainda de indisponibilidade para o jogo, que grande parte deste plantel vai agora registrando com o decorrer desta época que está a ser muito desgastante. 4 golos para Diogo Branquinho, bela reposição de Alfredo Quintana e pela primeira vez o Futebol Clube do Porto com 2 golos de vantagem. Terceiro contra-ataque desenhado pelo Futebol Clube do Porto e bem sucedido. No 1-1 com o guarda-redes Rony Franzini têm sido implacáveis os atletas do Porto em lances de contra-ataque. Deixem-me só pegar também nesse assunto de recarregar as baterias, porque o próprio Iturriza, na antevisão da partida, falou disso mesmo e disse que o plantel do Futebol Clube do Porto procura, nesta fase do campeonato, arrecadar vitórias e não grandes exibições. Pelo menos o objetivo é mesmo vencer para esta equipa. Miguel Pinto, combinação ponta-ponta e Miguel Pinto a estrear-se a marcar neste jogo. Destacar a inteligência do Diogo Branquinho neste lance. Recebeu a bola em dificuldade, mas uma recepção perfeita, a 2 mãos. Percebeu que tinha pouco ângulo para atacar a baliza belenense e do outro lado viu surgir e lançou a propósito com régua e esquadro a bola para a mão do Miguel Pinto, que também no 1-1 com o guarda-redes fez aquilo que os companheiros também tinham feito, conseguir mais um golo em contra-ataque. O quarto para a equipa do Porto, que está a desequilibrar agora as contas. A intervenção do João Florencio, perdendo agora o domínio no marcador e estando a perder pela primeira vez na partida, vai tentar aqui reverter a situação. Futebol Clube do Porto, que esta semana ficou a saber que vai encontrar o Boa Vista na Taça de Portugal, uma eliminatória que deve aparecer lá para o fim de janeiro, no final do Campeonato da Europa. E aqui está 10-8 para a equipa do Futebol Clube do Porto. O penúltimo gol. E este é o último. É este. É o 11º. O primeiro de Miguel Pinto. E que deu e que dá 3 golos de vantagem à equipa do Futebol Clube do Porto. Ganha por 11-8 a 11 minutos e meio o intervalo. Importante este golo para o Miguel Pinto, para aumentar também o nível, os índices de confiança. Ele que não tem estado feliz, particularmente na partida do pretérito sábado, frente ao Vitória de Setúbal, mas aqui tem todas as condições para se encontrar consigo próprio e sair também mais fortalecido do ponto de vista anímico para os desafios que se avizinham este ano. Nelson Pina é novidade na equipa do Belenenses, mais um bom jogador, um bom elemento desta equipa do Belenenses, tradicionalmente. E um jogador, Manel, que é um bocadinho uma espécie de faz-tudo nesta equipa. É também um universal, não é? Já o vimos atuar na ponta direita, na ponta esquerda, faz a primeira linha toda, só não me recordo de ter visto a pivô. Passo. Sim, este é um sinal. O Rui Barreto caiu na armadilha que a defensiva portista lhe montou, deixando sem linha de passe e já tinha feito o batimento possível. Ficou com a bola na mão e violou a lei dos passos. Algumas falhas técnicas a penalizarem a equipa azul e o Porto tem tirado partido disso, passando para a frente no marcador. Quando estamos quase a entrar nos últimos 10 minutos desta primeira parte, Gibril, Miguel Martins. Ali o Miguel Pinto tem que ser mais proativo, tentar receber a bola com as mãos quando entra a segundo período. Sai ao lado agora o remate de Gibril, falhou a recuperação do lado do Futebol Clube do Porto, aproveitou Nelson Pina para marcar o 9º golo da equipa do Belenenses. Primeiro golo do Nelson Pina, no primeiro remate à baliza, segundo contra-ataque da equipa de Belém, também bem sucedido, 100% de eficácia nesse capítulo do jogo.
e está no mínimo interessante esta partida. Que bem jogado, atacou a baliza, foi para dentro, Diogo Branquinho, belo passe. Não se pode dar espaço à inteligência, à criatividade do Fábio Magalhães, porque ele é capaz de fazer coisas destas num ápice e deixar desprevenida a defensiva contrária. Segundo golo para Daimar Salina, volta a ter 3 de vantagem no marcador a equipa do Porto. Daimar Salina, que é um dos 9 pré-convocados do Futebol Clube do Porto para o Europeu de Seleções a jogar, estão, penso que 7, 2 deles estão fora. A propósito disso, Manelli, pegando... Saindo ali ao limite, na linha dos 4 metros que lhe é permitida, pegando nesta nota... Quase em cima do Nelson Pina, a resgatar a bola ali com o pé esquerdo. Pegando nesta nota do Sérgio Valhote, não deixa de ser triste. Algum tempo depois, muito tempo depois, Portugal marcar presença num campeonato da Europa e Gilberto Duarte não está. Pois, confirma-se, não é, Paulo? Creio que sim, pelo menos os indicadores neste momento são no sentido dele falhar realmente, esperemos que não, mas... muito triste e, enfim, desesperante. O Gilberto bem merecia estar neste europeu por todo o percurso desportivo que é de excelência, de um atleta abnegado, humilde e, enfim, de qualidades humanas também fantásticas. Deixem-me só aproveitar que é Alfredo Quintana, Diogo Branquinho, António Areia, Alexis Borges, Daimar Salina, André Gomes, Rui Silva, Miguel Martins e Fábio Magalhães, os 9 pré-convocados do Futebol Clube do Porto para o Europeu. 3 não estão, embora o tempo de paragem de Alexis Borges seja relativamente curto. Creio que daqui a 2 semanas ele vai começar a treinar sem qualquer problema. A situação do Rui Silva também é uma situação fácil de ser resolvida, quando víamos Alexis. António Areia também tem legítimas aspirações a marcar presença nesse Campeonato da Europa e a verdade é que também já faltou mais para regressar ao trabalho sem condicionalismos. Belo lançamento do Miguel Martins por trás das costas. Está uma máquina de fazer o Branquinho. Um entendimento perfeito entre o Miguel Martins e o Fábio, que dá início a este lance coletivo, cortando a circulação para o lado esquerdo. Depois o Miguel com um passe de costas exuberante e uma rosca muito bem executada pelo Diogo Branquinho. Gesto engraçado de Magnus Andersson. Está a perder o comboio o Belenenses, mano. Está. O Porto acordou para a vida, não é? E está a fazer valer os seus atributos. A marcar agora Diogo Domingos. É o primeiro gol na partida. Atenção, nunca subestimando. O Belenenses é um adversário que se deve respeitar, porque não virá cara à luta, está aqui também a jogar completamente desinibido, sabe que o Porto tem armas superiores, mas não vai, de certo, facilitar nada devido ao Porto a equipa azul. 6 minutos para o intervalo. Miguel Martins, Miguel Pinto, defesa de Rony Franzini. Ele já não tinha grande alternativa. O Miguel Pinto ou passava ou arriscava o remate. Não foi a melhor das opções. Mais uma boa intervenção do guardião azul. Vamos a merecer o aplauso de António Areia, que está bem perto de mim, e agora de Miguel Pinto. Ele que tem sido sempre uma pessoa muito vocal aqui na bancada durante os jogos, que tem estado indisponível. António Areia, que no próximo sábado vai ser promovido a comentador de handball no Gaia Porto. Isso. A ter um substituto à altura, não é? Eu fico muito descansado. Falha o jogo por boas razões, está perdoado. Sim, é uma ausência que, enfim, ficará naturalmente suprida com vantagem. Os atributos do António Areia, quer dentro do campo, quer quando fala, sempre que é solicitado, quer em termos de simpatia, quer em conhecimento do handball, estão claramente numa galáxia superior à minha. Ao meu lado fica-lhe bem. Fábio Magalhães procura ficar com 4 e fica mesmo em vantagem a equipa do Porto. É o segundo golo de Djibril Mabeng. 15 Porto, 11 para o Belenenses. Menos de 5 minutos para jogar nesta primeira parte no Dragão Arena.
Nova troca defensiva, sai o Daimaro agora, o Vítor Iturriza recupera o lugar no 7 do Futebol Clube do Porto, precisamente na mesma posição em que estava a defender o Daimaro. É o terceiro a contar deste lado esquerdo do ataque linense. Bom gol. E mais um para Diogo Domingos. O segundo remate na passada. Significa que o Porto não pode afrouxar, não pode abrandar o ritmo e a intensidade do jogo, porque a equipa linense rapidamente também chega ao ataque e aproveita qualquer distração. Miguel Martins, Fábio Magalhães, já passou. Bem, E já marcou. termina com a bola na baliza. É o Terceiro gol. 16 Porto, 12 Belenenses. A qualidade individual dos atletas do Futebol Clube Porto a vir ao de cima. No 1 para 1, na definição dos lances ofensivos, o Fábio Magalhães muito bem, o Diogo Branquinho também, o Miguel Martins têm criado aqui muitas dificuldades, são os mais ativos do Porto nesse capítulo de desequilíbrios individuais. Em extremis conseguiu Felicidade para o Gonçalo Nogueira e depois mais um pivô, não é? de Diogo Domingos. Terceiro nesta partida. Sim, praticamente a ser o responsável pelos últimos golos do Belenenses. Como foi a Tiago Ferro pelos primeiros. E 3 de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto e 3 para o intervalo. Fábio, bola na trave da baliza de Rony Franzini. Ataque agora o Nelson Pina a pivô. Há 2 resultados finais nesta 17ª jornada. O Madeira SAD foi à Maia vencer o Ismael por 29-28. O Benfica recebeu e venceu o Avanca por 38-26. Nesta altura, para lá deste jogo, joga-se o Boa Vista 15, Vitória de Setúbal 20, já em plena segunda parte, e também em plena segunda parte o Boa Hora 12, Águas Santas 16. Começou agora o ABC Sporting. Vítor Iturriza excluído, é a primeira exclusão na partida. Uma entrada faltosa ali sobre o Nuno Roque. Livre de 7 metros? Não, livre de 9 metros para a equipa do Belenenses. Um empurrão continuado e ostensivo do Vítor Iturriza que a dupla de árbitros sanciona com um livre de 9 metros. E vai ficar de fora praticamente até o final, até o intervalo. Nuno Roque, Pedro Sequeira, Nuno Roque, André Alves. Bem criada a superioridade, infelicidade no remate. O remate saiu buscado, bateu na barra. Alguma felicidade para o Alfredo Quintana na recuperação deste lance. E palmas para o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, que sai da partida. O Porto está em inferioridade numérica e é compensada a saída, a entrada do Lamar Salino é compensada com a saída do Alfredo Quintana para este ataque do Porto. E tínhamos enaltecido o duelo nas balizas. Quintana já defendeu 5 bolas, o guarda-redes do Belenenses 4, esta é a quinta. Perde o ataque a formação do Futebol Clube do Porto, vai tentar recuperar alguma coisa a equipa do Belenenses. Diogo Domingos, Nelson Pina, Nuno Roque, entrada de Pedro Sequeira, Nuno Roque, Nelson Pina, Pedro Sequeira, excelente Weimar, percebeu a intenção do jogador do Belenenses. Cá está, a habitual entrega, ir ao solo, recuperar a bola, Weimar Salino, um exemplo para todos os que envergam a camisola do Futebol Clube do Porto, a permitir mais um gol. Segundo golo para Miguel Martins, volta a ter 4 de vantagem no marcador. Recupera. A vantagem de eu estar aqui perto dos jogadores, ter um comentário agora engraçado do Lionel Fernandes, quando Salina atirou-se para o chão para salvar a bola, Lionel Fernandes apenas disse, ele gosta muito disto. – 17 Porto, 13 Belenenses, estamos a 47 segundos do intervalo. Ora, cá está o mergulho sem água de Marcelino.
Dragão de Ouro recentemente. Com todo o merecimento. Deixa-me acrescentar. Boa entrada aos 6 metros do Nuno Roque. Um lance que lhe é peculiar, é o segundo golo. Baixa para 3 golos a vantagem do Futebol Clube do Porto. Mas último ataque para a equipa portista. Fábio Magalhães. E talvez o último ataque do jogo. Sim, se o Porto conservar da primeira parte a posse de bola até, digamos, alguns segundos antes. Gibril. A fazer o gol também. Sim, terceiro golo para Gibril. Ainda vai dar tempo para um remate da equipa do Belenenses. E agora a buzina. Tem de haver um livro ali na zona dos 12 metros. Está esgotado o tempo de jogo da primeira parte. E incrível, o Alfredo Quintana deixa-se surpreender por este remate que parecia inofensivo. Acontece. Fica tudo assim, com cara de poucos amigos. Há uma coisa, meus amigos, que podem ter a certeza. A mim não me acontecia de certeza. Tempo de intervalo no... porque estou aqui sentado. Tempo de intervalo no Dragão Arena, sai com 3 golos de vantagem a equipa do Futebol Clube do Porto, 18 para a equipa campeã nacional, 15 para o quarto classificado, que é a equipa do Belenenses. Daqui a pouco a análise do comentador de handball do Porto Canal, Manuel Mendes, e as imagens da segunda parte deste jogo relativo à jornada 17 do Campeonato Nacional de Handball. Até já. Estamos de regresso ao Dragão Arena para a segunda parte do Futebol Clube do Porto Belenenses. Ao intervalo, 3 golos de vantagem para a formação do Futebol Clube do Porto. Manel, depois de uma entrada em falso da equipa do Futebol Clube do Porto, acabou por, paulatinamente, conseguir dar a volta aos acontecimentos. Alguma letargia no início da partida por parte do Futebol Clube do Porto, que depois, após o primeiro time-out pedido e único até o momento, é bom sublinhar, pelo Magnus Anderson, começou a arrepiar caminho. Cerca do minuto 11, o Porto faz a reversão no marcador e consegue passar para a frente, colocou sem sobressalto, depois foi comandando a partida. Uma melhoria em termos de prestação competitiva, com mais agressividade defensiva. As substituições, a entrada do Daimaro Salino e do Fábio Magalhães melhoraram também a qualidade do jogo ofensivo portista e em contraponto a equipa de Belém começou a fazer falhas técnicas no ataque, a somar perdas de bola
e o Porto foi se distanciando. Sem sobressaltos, uma exibição bem melhor que aquela que o Porto realizou no pretérito sábado, permitem ao Porto estar a comandar. Precisamente pelos mesmos 3 golos que saiu para o intervalo, é o resultado que agora se verifica. Portanto, naturalidade perante um Belenenses bem organizado, que sem surpresa também vai tentando disputar o resultado até ao limite das suas forças. O 19º foi marcado por Miguel Pinto. Muito obrigado. O Pai Natal vai ser generoso convosco. Então, assim esperemos, connosco, com todos os portugueses. O livre de 7 metros para a equipa do Futebol Clube do Porto. Diogo Branquinho tem a possibilidade de fazer o 6º golo da conta pessoal. Neste particular é a primeira vez que o Futebol Clube do Porto beneficia de um livre de 7 metros e concretiza o Diogo Branquinho. 6º golo. Sim, o 20º da equipa do Futebol Clube do Porto. Do lado do Belenenses, o primeiro golo do Pedro Solha, que entrou para a ponta esquerda em substituição do Tiago Ferro, que tinha estado também em destaque na primeira parte. Pedro Solha, como o Paulo referiu no início desta transmissão, jogou aqui no Futebol Clube do Porto 1999-2000 e a regressar entre 2006 e 2008, portanto um jogador experiente e que conhece bem esta casa. Um jogador internacional com vasto currículo, ganhou títulos no Futebol Clube do Porto e não só, e dispensa apresentações. É um dos já veteranos do campeonato, mas a quem a idade ainda não pesa. Bem desenvolvido o contra-ataque, brilhante. Mais um lance de contra-ataque apoiado da equipa do Futebol Clube do Porto, o quinto. E vão 7, não é? 7, na conta pessoal do Diogo Branquinho. E vantagem de 5 do Futebol Clube do Porto, penso que a maior da partida, acho que os Dragões já tinham conseguido uma vez na primeira parte. É isso mesmo, confere a estatística. Muito obrigado. 4 minutos, segunda parte, 21 Porto, 16 para o Belenenses. Rui Barreto, Nuno Roque, Pedro Sequeira. É correta a decisão da arbitragem. O Fábio Magalhães faz ali um movimento lateral e vai provocar o choque com o lateral esquerdo do Belenenses. Bem no Fábio Magalhães a roubar a bola. E no 1 para 1, um duelo sempre interessante. E vão 8 golos para Diogo Branquinho. Está no parado do Porto também no contra-ataque, 100% de eficácia. Agora está o Diogo Valério na baliza belenense. E dos 4 golos do Futebol Clube do Porto nesta segunda parte, 3 pertenceram a Diogo Branquinho. 6 golos de vantagem para a equipa do Futebol Clube do Porto. Pedro Solha também em campo na formação do Belenenses. Isto é Rui Barreto. Pedro Solha. 7 metros. Sim. Sem história. Com Bauer na baliza do Futebol Clube do Porto. Empurra o Pedro Solha no momento em que ele faz a recepção e prepara o remate. Segunda tentativa para a equipa belenense da marca de 7 metros. A primeira foi conseguida pelo Tiago Ferro. E a segunda também. Do costume. Volta a marcar o 93 do Belenenses, 4 golos. Fica a 5 do Futebol Clube do Porto, a equipa treinada pelo professor João Florencio. Tomás Bauer na equipa portista, para aqueles que possam estar distraídos. E Alan na equipa do Porto, grande passe de Miguel Martins. Bela defesa de Diogo Valério. Sim. E bem no contra-ataque. Pouco eficaz, Vitória Corrida neste último lance. De Miguel Martins. Daimar acalma o ataque, a equipa do Futebol Clube do Porto. Miguel Pinto. Johan Balascas, Miguel Martins. Joga 7-6 o Futebol Clube do Porto. Sim, é um jogo com muitos golos. Paulo Miguel Castro, 5 minutos desta segunda parte, o Porto com 22, o Belenenses também com 17. Alguma descompressão defensiva por ambas as equipas. Excelente.
Tivemos o tal colorido diferente esta noite no Dragão Arena, várias escolas, vários clubes de formação no handball, cerca de 380 pessoas a marcarem presença neste Futebol Clube do Porto Belenenses. Minuto 7 da segunda parte, 23 para o Futebol Clube do Porto, 17 para o Belenenses. E lá vão 9 golos para o Diogo Branquinho. Alguma dificuldade em arrumar aqui no bloco de apontamentos? Sim. Tantos tentos conseguidos. Eu tenho o mesmo drama. Falta sobre Rui Barreto. Porto melhor. Ainda consigo pôr o 10º, mais do que isso vai ser difícil. Está em grande forma Diogo Branquinho. Ele que foi considerado por 2 vezes o jogador da semana da Liga dos Campeões, portanto, Diogo Branquinho com uma época até ao momento muito, muito especial. Vejam bem ao nível a que o handball do Futebol Clube do Porto chegou. Alfredo Quintana também já teve um registro desses. António Areia, o ano passado, o melhor golo da competição na Taça EHF. E portanto, para já, sem nada estar conseguido ainda, é uma mão cheia de boas recordações. Fábio Magalhães, Johan, bem, a superioridade. Miguel Pinto, terceiro gol. Uma surpresa também o Johan Balasquez a ser utilizado como lateral direito na equipa do Porto. Feliz, porque fez uma bela assistência para a entrada na ponta e remate de ângulo aberto do Miguel Pinto. Porto a causar estragos e o professor João Florencio, naturalmente atento a esta debacle, a esta pequena derrotada da equipa belenense, a provocar o segundo time-out no partido. Outro resultado final, o terceiro da noite, vitória do Águas Santas no terreno do Boa Hora por 28-18. Resultado algo surpreendente e importante para a equipa maiata, naquilo que são as suas aspirações também de chegar aos lugares cimeiros, aos 6º lugar, que lhe dará acesso também. E com esta vitória, Manel, o Águas Santas sobe mesmo ao 6º lugar. Importante. Alguma inconstância e irregularidade da equipa maiata nas prestações competitivas. Hoje é de facto um excelente resultado. Quem está perto de conseguir a segunda vitória no campeonato é a equipa do Vitória de Setúbal, que nesta altura ganha em casa do Boa Vista por 26-25. O jogo está no último minuto e a curiosidade tem a ver com o facto da única vitória do Setúbal ter sido precisamente frente ao Boa Vista. Pois, um sinal de que aquilo que a equipa Sadina fez no pretérito sábado perante o Futebol Clube do Porto é um trabalho de continuidade. Foram bons indicadores que vimos à equipa setubalense no pavilhão do Andes no pretérito sábado e hoje a confirmar-se essa vitória. O Boa Vista empata. Mas é, digamos, uma luta de aflitos entre o penúltimo e o último da tabela classificativa, é essa que refere. 26-26 nesta altura ainda se joga. Já agora... Já abordaste este tema, mas o Boa Vista é o primeiro adversário do Futebol Clube do Porto nos 16 avos da Taça de Portugal. O Boa Vista que foi o primeiro adversário dos Dragões na última edição da prova, a qual o Futebol Clube do Porto saiu vitorioso frente ao Águas Santas na final. E nesta altura, com 20 minutos na primeira parte, ABC 8, Sporting 11. Livre de 9 metros para a formação do Belenenses, Pedro Sequeira. E Pedro Solha. É o segundo golo da mesma posição onde há pouco tinha conseguido 27 metros. Segundo golo para o Pedro Solha. 24 Porto, 18 Belenenses, 9 minutos na segunda parte deste jogo da 17ª jornada. É o antepenúltimo jogo. O penúltimo é o ABC Sporting, o último, o Sporting da Horta Gaia. Bela defesa do Diogo Valério. Não vai entrar. Baliza deserta. Vai. Entra. E bem. Vai. Golo para Diogo Valério. 19º golo para a formação do Belenenses. Fica a 5 golos do Futebol Clube do Porto. Diogo Valério, apenas 20 anos, ele que é um dos jogadores emprestados pelo Benfica, esta equipa do Belenenses. Porto que ataca 7-6, como já se viu a baliza deserta.
há pouco é resultado da utilização deste sistema tático ofensivo por parte da equipa portista. Falha agora em ligação, um passe mal medido, mais uma oportunidade de golo. Desta vez falha realmente o alvo. Estava, como se diz no outro desporto, com a mão quente. Sim. Deixou de estar. Mas arriscou bem, porque de facto este sistema do Futebol Clube do Porto, utilizar o 7 contra 6, tem essa este contrapeso, não é? Esta fragilidade que é a baliza ficar deserta até que haja a substituição e a entrada do guarda-redes. Ioan Balasquez coloca pela primeira vez o nome na lista de marcadores de golos, faz o primeiro, o lateral do Futebol Clube do Porto, que assim volta a ter 6 golos de vantagem sobre o Belenenses. Usando um registro e um modelo habitual, o Futebol Clube do Porto entrou para esta segunda parte novamente com o 7 para 6, criando aqui uma clivagem maior, um fosso maior no marcador, fruto, enfim, da maior eficácia também ofensiva que este sistema permite. Pedro Sequeira. Um grande gol. Sim. Gonçalo Nogueira? Não. Pedro Santana. Primeiro gol no partido. Boa impulsão, um remate com colocação, ainda a bola embateu no poste, nada podia fazer o Tomás Bala. Ioan Balasquez termina mesmo empatado, o Boa Vista Vitória de Setúbal, empate, 26 golos. 7 metros para o Futebol Clube, conquistado por Vitória e Torriza. A rotação do Vitória e Torriza foi bem servido, boa assistência, um passe picado do Fábio Magalhães. E a oportunidade para Diogo Branquinho chegar ao 10º gol da partida. E a partir daqui acaba a folha. Segundo golo para o Diogo Branquinho ali, exatamente. 10º golo para Diogo Branquinho. Duas mãos cheias de golos e já não há mais espaço na folha. Vamos ver se com um aditamento o Diogo Branquinho ainda consegue ver aqui averbados mais alguns. Enquanto o Futebol do Porto tem 6 golos de vantagem, aproveitar para dizer muita festa destes jovens adeptos que tiveram a oportunidade para vir aqui ao Dragão Arena ver esta partida. Têm estado muito animados e a fazer muita festa aqui nas bancadas. Bem feito, individualmente o Balasquez está ali a resolver aquilo que não era expectável. Um bom desempenho na posição de lateral direito do Ioan Balasquez desta noite. 7 golos, a diferença máxima pela equipa portista, que continua, entre aspas, a castigar a equipa de Belém com o 7 para 6 ofensivo. 7 golos de vantagem, podem ser 8 se o Futebol mais Clube uma do Porto bela decisão marcar neste ataque. Ainda não encontrou a equipa do Restelo o antídoto para o 7 para 6 portista. Ioan, Miguel Martins, Fábio E resolve. quarto gol para Fábio Magalhães, E 8 golos de vantagem. Então. com 14 minutos na Paia segunda popular. parte, a 16 do final do jogo. Podemos caminhar para um resultado também volumoso aqui no Dragão Arena esta noite. 28-20. Equipa do Belenenses, que é a terceira equipa mais concretizadora do campeonato. Boa defesa da intervenção do Tomás Bauer, até sobre a linha de golo, mas Felino e ágil. Magnus Anderson, sem surpresa. Há pouco víamos António Areia, ele que está a recuperar de lesão, faz parte da pré-convocatória de Paulo Jorge Pereira para o Campeonato da Europa e tem, sem qualquer tipo
sofisma, legítimas aspirações a recuperar a tempo, de modo a integrar a equipa que vai defender as cores de Portugal no próximo Europeu em janeiro. Será seguramente menos uma dor de cabeça para o selecionador nacional, para os Jorge Pereira. Enfim, nem tudo podem ser as péssimas notícias que relataste do afastamento involuntário por motivo de lesão do Gilberto Duarte. Oxalá a Seleção Nacional Portuguesa consiga congregar todos os esforços e todos os outros atletas e fazer dessa ausência do grupo também um problema menor. Praticamente a meio desta segunda parte, há uma tendência clara nesta fase do jogo. Tem 8 golos de vantagem a equipa do Futebol Clube do Porto. Miguel Martins. Pronto, e este time-out o Porto regressa ao 7 contra 7, portanto está agora criado o fosso de 8 golos, margem de conforto necessária para o Porto poder enfrentar aquilo que resta, digamos, a segunda metade desta segunda parte e gerir esta vantagem este pecúlio que amealhou nos primeiros 15 minutos. Fiquei com muitas dúvidas nesta falta de ataque marcada ao Vítor. Mas uma arbitragem aceitável no plano geral. Não tem sido grande, digamos, a disparidade de critérios nem o desacerto. Correto, também o livre de 7 metros. Falta sobre Diogo Domingos no momento do remate, livre de 7 metros, é o terceiro. Para a equipa Belenense. E o terceiro para Tiago Ferro. Exatamente, regressar nesta segunda parte, ele que só entrou para marcar o livre de 7 metros que o Belenenses favoreceu nesta segunda parte e agora tem a oportunidade para converter o terceiro na partida. É sempre complicado, não é? Tentar um chapéu ao Bauer que é astuto e felino e percebeu claramente a intenção, um movimento de braço do Tiago Ferro indiciava que ele ia lançar a bola sobre a cabeça do guardião austríaco, que foi rápido e ágil a recuperar a posse de bola. Valeu pela coragem. E já são novas defesas dos guarda-redes do Futebol Clube do Porto. Alfredo Quintana terminou a primeira parte com 5. Bauer agora a fazer a quarta defesa nesta segunda parte. Remate violento e bem colocado em bater na barra do Vítor Torres. Não sei se não há um livre de 7 metros aqui neste lance. Sorrisos na cara do Pedro Solha, de surpresa. Terceiro gol para Ioan Balasquez. Está imparável. Sendo que o jogo está arrumado. Agora com o lateral esquerdo, o Porto com o sistema 7-6 acabou por fazer aqui uma demolição nas velocidades do Belenenses quanto à disputa dos 3 pontos. Este gol de Ioan Balasquez também teve uma assistência importante aqui da bancada, porque foram os jogadores que estão aqui sentados a dizer ao camisola 7 do Futebol Clube do Porto que estavam com mais um a nível ofensivo. Ioan Balasquez não hesitou e atacou logo a baliza contrária. (29-20) ganha a equipa do Futebol Clube do Porto, menos de 13 minutos para o final do jogo. Bem, o Miguel Martins, inteligente na interseção, correndo risco de integridade física, e o Vítor está realmente não merecia isto, Miguel. Em noite má, porque vai acertando alternadamente entre os postos e a barra, e hoje quer pouca coisa com os golos, só tenho conseguido até o momento. Não merecia isto, Miguel, depois Sim, mas faz ali um lance de rara inteligência, adivinhando o passe e resgatando a bola.
E nestes 18 minutos o Futebol Clube do Porto apenas permitiu 5 golos à equipa do Belenenses. 7 metros. Valeu o Diogo Domingos. 5 golos para o 25 do Belenenses. Isso, a produção ofensiva do Belenenses também diminuiu substancialmente nesta segunda parte. O Belenenses que agora toma também a defesa 5-1, com o Pedro Solha a ser a unidade mais avançada em proximidade, em marcação de proximidade ao central Miguel Martins. Está resolvido o nosso problema com a folha onde apontamos os números dos golos do Diogo Branquinho. Explica porquê, Sérgio. Porque entrou Gonçalo Meireles, o ponta esquerda que agora atua do lado do Futebol Clube do Porto, um dos produtos de formação do Futebol Clube do Porto que se estreia nesta equipa de Magnus Andersson na temporada. Primeiros minutos para este jovem jogador. E a receber, atenção, um forte aplauso da bancada e também dos colegas de equipa. Gibril. Tremendamente eficaz. Quarto golo para o alemão do Futebol Clube do Porto. 30-21, mantém 9 golos de vantagem a formação portista. Segunda exclusão para o Vitório Torrizo. Hoje não é noite de Vitório Torrizo, não é uma daquelas noites de grande fulgor exibicional. Não está particularmente feliz o pivô do Futebol Clube do Porto. 2 exclusões e uma série de remates a esbarrar nos postos e na barra. Bem, o André Alves, na quarta tentativa de 7 metros, quarto livre de 7 metros e terceiro concretizado da equipa belenense. O Tomás Bauer vai sair, o Futebol Clube do Porto vai atacar com 7 elementos. 6, peço desculpa. É isso, Sérgio. Temos de entender que há uma exclusão na equipa do Futebol Clube do Porto. Livre. Então, a dupla de arbitragem que é livre de 7 metros, a baliza do Futebol Clube do Porto estava deserta, era uma ação de iminência de golo e a falta do Johan Balascas é sancionada com o livre de 7 metros. Pacífico. Bem, André, agora variando o remate sobre a cabeça do Tomás Bauer, terceiro golo do ponta direita, canhoto da equipa azul do Restelo. Já esteve a perder por 9, perde agora por 7 golos. Engarrafamento nesta zona. É um bem servido, boa assistência do Balascas e do Aimar Salina naquele movimento tradicional, a movimentar-se entre o terceiro e o segundo defensor, a ganhar posição e é travado em falta. Muitas dificuldades por parte da equipa azul em travar o poderio ofensivo. Ora, da Marcelina. Recapitulando quem cá está, o handball feminino júnior A e B do Alpendurada, a equipa de handball misto de contabilidade da Universidade de Aveiro, a escola secundária Almeida Garré, o Externato Ribadouro, a Associação Académica de Espinho, os infantis masculinos do Estarreja, os minis do Académico Futebol Clube, o Clube Desportivo Rio Tinto, os minis, os bambis e os infantis do handball masculino e feminino do Gondomar Cultural e os júniores femininos do Clube Jovem Almeida Garré. Ganha o Futebol Clube do Porto e os jogadores porque têm mais gente a ver, e ganha também o handball, Manel. Sim. É um belo estímulo para a juventude, para esta miudagem de ambos os sexos, ou de ambos os géneros, vir assistir a um jogo ao Dragão Arena. A qualidade dos protagonistas também os vai, de certeza, motivar para fazerem mais e melhor naquilo que são os seus clubes e as suas escolas de formação. Bom gol. O Futebol do Porto volta a ter 7 elementos em campo. Bom gol do André Alves. E 7 golos de vantagem. Então, uma ligeira reação ténue da equipa do Belenenses no momento em que estamos a 8 minutos, vá lá, do final do jogo.
Há pouco o Djibril Mbengue assinou o 5º golo da conta pessoal. O que cresceu a atacar Djibril Mbengue no Futebol Clube do Porto, Manel, desde que chegou até hoje. Também se libertou da lesão que o apoquentava quando jogou ao Futebol Clube do Porto no início da época transata, progressivamente, com o trabalho de reabilitação, com a integração no país, no clube e também naturalmente com os seus companheiros. Tem subido em termos de produção ofensiva, muito mais confiante nas suas capacidades, disponibilidade para rematar e para fazer assistências. Fazem dele agora um jogador completo. Ele que a defender é um dos esteios desta equipa portista. Pedro Solha volta a marcar para a formação do Belenenses. Reduz para 6 golos a desvantagem. Foi o terceiro, o ponta esquerda internacional da equipa belenense. 31 Porto, 25 Belenenses. Praticamente a 7 minutos do final do jogo. E o Belenenses sempre que pode também lança o contra-ataque. A equipa bem montada, bem organizada, disciplinada. Continua a defender 5-1. Bem criada a superioridade. Era boa a ideia de Ioan Balasquez libertar a bola por trás das costas para o jovem Gonçalo Meireles. Miguel Martins. Djibril. Miguel Martins. Belo gol, na passada. É o terceiro golo para Miguel Martins. Bem fora da linha de 9 metros. A velocidade da execução é que faz toda a diferença. Também se prepara do lado do Futebol Clube do Porto mais uma estreia, Gustavo Oliveira. Central, que também pode ser lateral. Mais uma novidade na equipa de Magnus Andersson. 7 metros. Não percebo o que é que se passa ali. 9. Sendo que Nuno Roque abre os braços, como que a procurar uma explicação. A verdade é que as irmãs Sá mandam marcar o livre de 9 metros. Volta... Manda quem pode ou desce quem deve. Nem mais. Vamos ver agora. E lá ganhou o livre de 7 metros. Pedro Solha tem criado ali dificuldades. Tem feito várias penetrações ponta pivô e tem sido competente na sua tarefa. Uma das unidades mais relevantes da equipa azul nesta segunda parte. Falha o alvo. Sim. O André Alves. A desperdiçar o livre de 7 metros, mais um, a equipa do Belenenses. É o segundo nesta segunda parte. Livres de 7 metros, converteram 3 e falharam 2. Mais uma paragem na partida. Thomas Bauer tem a virtualidade e a peculiaridade de conseguir desviá-las com os olhos às vezes. Irritar. Recuperando alguns dos golos de Diogo Branquinho, até ao momento, Manel, 10 golos marcados, uma figura incontornável neste jogo. Novidade, grande destaque, em grande forma o Diogo Branquinho, um valor seguro do Futebol Clube do Porto e naturalmente da Seleção Nacional. Precisará também de algum descanso, de algum fogo para enfrentar o Campeonato da Europa, que é o grande objetivo da Seleção Nacional Portuguesa aqui em Savizinho, porque em termos de clube está a cumprir num patamar de excelência tudo aquilo que lhe vem sendo pedido, quer nos jogos da Liga dos Campeões, quer a nível doméstico. Oxalá o Porto tivesse já os outros elementos que estão afastados da equipa disponíveis para poder haver rotatividade e maior descanso também para este e para outros dos elementos da equipa portista que desde julho, desde meados de julho, têm sido incansáveis e incessantes na entrega aos treinos e aos jogos da equipa do Futebol Clube do Porto. Não falta muito, ou pelo menos já não falta tudo para entrarmos nos últimos 5 minutos desta partida. Tem 7 golos de vantagem a equipa do Futebol Clube do Porto e está muito perto. A 16ª vitória do Futebol Clube do Porto em 17 jogos. E já com Gustavo Oliveira em campo, mais um a receber um forte aplauso da bancada do Dragão Arena. Imenso grupo assim, bem lançado, um passe picado para o Vitória Torres. E com o Sporting a ganhar em Braga ao intervalo ao ABC 16-11. Agora exclusão ao Pedro Solha, que foi literalmente arrastado ali pelo Vitória Torres, tamanha a força, a potência
o vigor do atleta do Futebol Clube do Porto. Sai um amarelo para o João Florencio, nada conformado com esta decisão da dupla de arbitragem. Creio que naquele duelo o Pedro Solha não teve qualquer validade em molhar destruir. Sim, acho que não. Acho que nem o Vitória Torriza nem disso deu conta. E, portanto, algum excesso de zelo nesta sanção disciplinar aplicada ao atleta bolonense. Miguel Pinto, falta no ataque cometida pelo jovem Gustavo Oliveira. E agora sai o Magnus também onde está e é excluído. São aplicados 2 minutos ao banco do Futebol Clube do Porto. Inconformado o técnico do Futebol Clube do Porto com esta sanção disciplinar da equipa de arbitragem. Terá que sair um atleta também da equipa portista. E num jogo que estava a correr lindamente, 5 minutos do fim, era isso que eu ia dizer. Embora está o caldo entornado para o Miguel Castro. Eu sou um fã dos defensores dos pontos de vista, independentemente das circunstâncias. Evidentemente, mas repara, Paulo, quando se consegue irritar ambos os treinadores, sim, cada um no seu momento, e cada um deles com um passado, enfim, desportivo imaculado, como são o João Florencio e o Magnus Anderson, algo estará menos bem, não é? Porque são 2 lances consecutivos que em cada um dos bancos causam reações completamente, enfim, de desespero por parte dos respectivos responsáveis técnicos. Faltam 4 minutos, já menos. O golo mais fácil da carreira de Aimar Salina, provavelmente. Ainda parou para adornar o lance. Terceiro golo para o capitão de equipa do Futebol Clube do Porto. Fica com mais 8 golos a formação portista. 33-25. 3 minutos e meio para irmos embora. Bom golo. Pedro Santana, o mesmo atleta, um lateral esquerdo. Segundo, terceiro golo, Manel. Segundo golo. Mas tem estado pouco em campo, mas sempre que pode, e fê-lo já por 2 vezes. Tem atributos. Este jovem jogador bolonense é um bom primeira linha, que muita falta fazem o handball português, jogadores com envergadura, com capacidade para jogar na meia distância e para reforçar e também substituir aqueles que vão sendo ano após ano os habituais atletas nas diversas equipas a jogarem na meia distância. Falta no ataque, só para elucidar os telespectadores do Porto Canal e da Futebol Clube do Porto TV, vamos ter, ao que tudo indica, o flash interview dentro do programa Universo Porto da Bancada, que vai para o ar daqui a pouco, programa conduzido pelo Miguel Marques Monteiro com Francisco J. Marques e Pedro Bragança. Baliza deserta. E um golo fácil para Rui Barreto. E porque isto está mais ou menos decidido, aliás, Manel, já está 6 golos de vantagem, 2 minutos, vamos adiantando o comentário final. Porto, quando conseguiu 28-20 ou minuto 14, retomou o sistema tático do 7-7, agora ocasionalmente o Porto está de volta a esse modelo ao 7-6, mas criou-se aqui um fosso muito grande, 8 golos de diferença a meio da segunda parte, foram mais do que suficientes para Porto gerir depois as operações e manter-se sem sobressaltos no comando da partida, conseguindo também uma vitória, mais uma para o pecúlio azul e branco nesta marcha que tem sido triunfal, à exceção do empate caseiro nas circunstâncias difíceis que sabemos, o Porto com uma jornada europeia frente ao Quim a meio da semana. Podia ter sido diferente. Sim, podia ter sido completamente diferente. Mas irrepreensível o comportamento desportivo e os resultados obtidos pela equipa campeã nacional nesta época desportiva. Hoje aqui uma exibição bem melhor, uns furos muito acima daquilo que foi a prestação do pretérito sábado. Um adversário de maior valia, inegavelmente este Belenenses, que tem pelo menos o condão de não virar a cara à luta, de ser uma equipa organizada, que pratica um handball
que é agradável, que não comete atropelos às leis do jogo, não comete muitas falhas técnicas, mas o Porto aqui com mais intensidade defensiva e com a qualidade depois individual e o sistema de 7-6 acabou por desbaratar completamente a equipa belenense e construir um resultado sólido. Mais um que não coloca qualquer dúvida quanto ao patamar de excelência em que esta equipa do Futebol Clube do Porto se movimenta, reconhecido a nível doméstico e a nível internacional. Nota para... Bem, e que forma tão bonita de terminar este jogo. Ia eu dizer que há pouco tinha feito o primeiro golo o jovem Gustavo Oliveira e agora foi o mesmo Gustavo Oliveira a colocar na cara do golo Gonçalo Meireles. Os miúdos marcam, o Futebol Clube do Porto ganha por 35-29. É a 16ª vitória em 17 jogos para a formação do Futebol Clube do Porto, que assim continua na liderança do campeonato, independentemente do que fizer o Sporting em Braga, e a equipa de Lisboa está nesta altura a ganhar por 5 golos em tempo de intervalo. Uma frase para fecharmos, Manel. O Paulo, saudar a boa prestação competitiva da equipa belenense, fica de facto marcado este jogo por uma descontração em termos defensivos de ambas as equipas, com o Porto a obter um score de 35 golos assinalável, com as muitas mexidas que a equipa tem tido, que o plantel tem sofrido fruto das sucessivas lesões de variedíssimos atletas. O Porto a não se desconjuntar, prevalece aqui o espírito de coesão, a forte interação entre a formação, a equipa B do Futebol Clube do Porto e a equipa principal, aquilo que são os objetivos bem marcados para esta época e a capacidade superior individual e coletiva da equipa do Futebol Clube do Porto perante os sucessivos antagonistas que se têm apresentado. Mérito para a equipa belenense que está a fazer um belíssimo campeonato, mas que não chega para, enfim, incomodar a supremacia, a superioridade do Porto, que é incontestável e notória. Vitória do Futebol Clube do Porto por 35-29, num jogo onde Diogo Branquinho foi talvez a maior figura, marcou 10 golos nesta vitória portista. Já a seguir e dentro do universo de Porto da bancada, o Sérgio Valhote vai trazer a análise dos protagonistas. Segue o campeonato para a equipa do Futebol Clube do Porto no próximo sábado em Gaia, frente ao Gaia, jogo às 6 da tarde para ver nos sítios do costume. Futebol Clube do Porto TV e Porto Canal. Boa noite, continuação de uma boa semana.